E aí, mulher? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo nos conformes, tudo bem. Então, vou deixar aqui uma reflexão, que faz dias que eu não deixo um vídeo aqui, né? E vamos falar hoje sobre ser livre. Falar sobre liberdade. O que é que eu tenho para falar sobre liberdade? Todos nós somos seres livres, certo? Todos nós temos a liberdade de viver a nossa vida aqui nessa terra. Quando Deus nos criou, Ele, disse, vão viver, tá aqui, tá tudo preparado, vão plantar que eu mando a chuva. E enfim, lá em 2 Pedro também, 1 Pedro, acho que é 2,16, também fala que nós somos livres. Nós somos livres para fazer tudo o que quisermos. Mas lá também nos instrui de que nós não devemos usar a nossa liberdade com pretexto para fazer coisas ruins. É claro que ia vir, essa observação. Então, o que eu quero falar com isso? Que nós somos livres, somos seres livres para viver a nossa vida da maneira como a gente acredita que é o certo para nossa mente, no nosso grau no nosso nível de consciência, de conhecimentos e de formas que foram apresentadas, nos foram apresentadas para viver. Só que aí eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para viver da maneira como eu quero, eu sou livre para, tá aí, explorar o mundo da maneira como eu quiser. Só que eu não posso usar da minha liberdade para fazer coisas ruins, nem para mim e nem para o outro, certo? A nossa vida, a nossa liberdade, ela é como uma folha de papel em branco. Todas as vezes que você usa a sua liberdade para fazer coisas ruins, você mancha essa folha de papel em branco. É como se uma pessoa, livre, vamos dar um exemplo aqui, tá vindo agora à minha mente. Uma pessoa livre, ela faz o que ela quiser. E aí ela prejudica outra pessoa ao ponto de ser punida por aquilo, certo? Então as pessoas que infringem a lei, que fazem coisas ruins ao ponto de responder processos. O que são processos? Quando a pessoa, ela deve alguma coisa na justiça porque ela usou da liberdade dela para prejudicar alguém ou prejudicar a si próprio, porque quando eu prejudico alguém, eu prejudico a mim mesma. Então, você pega ali, tem um papel em branco, e aí vai ser, escrito várias coisas, infrações que eu cometi aqui nessa vida. Vão colocar um arquivo dizendo, olha, a Aline fez isso, ela tá devendo isso para a justiça, ela tá respondendo por isso, porque ela usou da liberdade dela para atingir, a sociedade, alguém. Então, quando eu atinjo alguém, eu atinjo a mim mesma. Ou seja, o meu papel que estava em branco, meu papel de liberdade, ele começou a ser manchado. Só que também existe um porém. A gente tem também que respeitar a liberdade das pessoas, a escolha das pessoas. Não é porque eu sou livre e o outro vai ser prisioneiro. Todos nós somos livres. Só que
A minha liberdade, ela também não pode ficar aprisionada à liberdade de outra pessoa, certo? O outro é livre, mas não significa que a liberdade dele vai me atingir na maneira como eu permitir, certo? Então, tudo na vida a gente tem que ter o limite, a fronteira. Ó, a sua liberdade, você escolheu isso pra você, certo? Só que a tua liberdade está me atingindo. E aí eu não sou obrigada a aceitar as infrações, receber as infrações que tu queres fazer na minha vida. Meu amigo, vai, ou minha amiga, vá colocar, aprisionar a liberdade de outra pessoa e não a minha. Porque o que acontece é que muitas vezes nós ficamos reféns à liberdade das outras pessoas, certo? Principalmente na questão de relacionamento, certo? Às vezes eu não queria falar aqui sobre relacionamentos, tudo, mas é o que eu sou muito cobrada. Então, a liberdade dentro de um relacionamento é ok. Eu sou livre, você é livre, mas temos um relacionamento. Mas as tuas escolhas eu não tô aceitando. A tua liberdade tá vindo contra a minha liberdade. Então, o que acontece? Você se torna prisioneira da liberdade, da escolha do outro. Entendeu? Ah, o outro gosta de sair com os amigos sempre, mas não vai lhe levar. Você vai ficar em casa. Olha só como as coisas são interessantes quando a gente para pra pensar. Olha só, o outro gosta de sair com os amigos e não gosta de te levar. Você tem que ficar em casa, prisioneira da liberdade do outro. É louco isso, né? Então, nós temos que viver a nossa liberdade de forma responsável e não nos aprisionarmos à liberdade do outro. O que é a liberdade do outro ali? É as escolhas do outro, certo? Então a pessoa vem com a liberdade dela pra você. Olha, eu sou livre e eu gosto de fazer tal coisa. Eu sou livre. Eu não tenho só você como namorada, né? Isso a pessoa é muito difícil chegar pra você e falar. Mas às vezes as pessoas vivem relacionamentos que ela sabe que a pessoa, ela não tem lealdade com ela. Entendeu? Sabe que ela tem você, tipo assim, eu não quero só você, eu quero curtir aqui fora com a minha liberdade, mas você está presa a mim. Você não pode deixar isso acontecer na sua vida. Você não pode ficar prisioneira da liberdade dos outros, das escolhas dos outros. Você tem que viver a sua liberdade de forma equilibrada, de que nem a sua liberdade venha atingir outras pessoas. E sempre trabalhar com a verdade. Uma coisa que eu prezo muito na minha vida é, primeira coisa que eu respeito num ser humano é a liberdade dele. Mas que a liberdade dele não venha aprisionar a minha liberdade. Acredito que você esteja entendendo o que eu tô falando. Segundo, a verdade. Exponha a verdade, os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades para com o outro. E sempre entenda para que você está ou não preparado. Porque se o ser humano, né, ele é muito carente. Ele é muito carente, ele gosta o tempo todo de estar ali conectado com alguém, conversando, se relacionando, né? Mas aí, eu não posso deixar, eu tenho que entender
no que na vida eu tô preparada? Eu tô preparada pra me relacionar com alguém, ter alguém? Não, eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto de curtir, eu gosto de experienciar, né? Viver aqui com uma pessoa, com outra ali. Então, pra que eu vou aprisionar a liberdade daquela pessoa a mim, se eu não tô preparada pra viver isso? Nós temos que ser pessoas maduras de entender o tempo para tudo na nossa vida. Não, agora eu decidi, realmente eu vou ali estar com uma pessoa e é isso que eu quero para minha vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu quero que você entenda é: respeite acima de tudo a liberdade das pessoas. Trabalhe sempre com a verdade. Seja uma pessoa franca. Seja uma pessoa verdadeira com você mesma. Não crie personagens fictícios que eu apareço de um jeito para uma pessoa, mas eu vivo outra coisa. Trabalhe sempre com transparência. E nunca aprisione a liberdade da outra pessoa por conta da sua liberdade. E nem deixe a sua liberdade ficar presa, aprisionada por conta da liberdade da outra pessoa. Tenha isso na sua cabeça, tenha isso na sua mente. Eu não vou ficar refém das escolhas dos outros. E nem faça as pessoas ficarem refém às suas escolhas. Porque, como eu disse, a nossa liberdade é uma folha de papel em branco. Quando eu faço pro outro, a minha folha, a minha ficha, ela é preenchida. Assim como o outro faz pra mim, a ficha dele é preenchida e eu também me torno prisioneira. Certo? Então seja uma pessoa livre. Liberdade na sua vida e na minha vida. Mas que a nossa liberdade não venha ser desculpa para fazer coisas más, ruins, nem para mim, nem para você e nem para o outro. Beijo! Essa era a reflexão de hoje. Liberdade.